O aeroporto do Rio estava lotado. Mala rolando para todo lado, gente falando alto, crianças correndo, voos sendo anunciados a cada 2 minutos. E então, aconteceu. Um barulho seco, forte, cortou o saguão como se alguém tivesse derrubado uma bandeja metálica no chão. Mas não era isso. Era o tapa que minha irmã, Laís, deu no meu rosto, sem pensar 2 vezes, na frente de quase 200 pessoas. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Eu senti o lado esquerdo da minha face ardendo, quente, latejando, e a única coisa que ouvi depois foi o burburinho das pessoas ao redor. Celulares levantados, olhares curiosos, murmúrios surpresos. E antes mesmo que eu pudesse reagir, meus pais, Joana e Pedro, vieram correndo. Mas não vieram me amparar, não vieram perguntar se eu estava bem. Eles vieram fazer o que sempre fizeram: me culpar. Larissa, o que você fez? Meu pai disparou, sem nem olhar para a marca que o tapa havia deixado em mim. Aquela cena parecia repetida, como se todas as vezes em que algo dava errado na nossa família, o roteiro fosse sempre o mesmo. Laís faz um drama, meus pais acreditam nela e eu fico como culpada, mesmo quando não tenho culpa nenhuma. O mundo ao meu redor parecia girar devagar, enquanto Laís se jogava nos braços da minha mãe, choramingando, como se eu tivesse sido a agressora, como se eu tivesse provocado alguma coisa, como se eu tivesse arruinado o dia de todo mundo. Ela vive estragando tudo, Laís soluçou, a voz tremendo, daquele jeito ensaiado que sempre enganou todo mundo. E o pior? Funcionou de novo. Minha mãe me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Larissa, pelo amor de Deus, por que você não deixa sua irmã em paz? Aquela frase, aquela velha frase, ecoou mais uma vez. A mesma que ouvi durante toda a minha vida. Eu, a filha mais velha, a responsável, a que resolve tudo, a que paga tudo, a que segura a barra, a que aguenta os ataques, os dramas e as injustiças. Era quase automático. Eles nem pensavam, só repetiam. E o mais irônico de tudo? Eu tinha pago a viagem inteira. A passagem, o hotel, o carro, as reservas, os passeios, tudo. E ninguém sabia, porque Laís, como sempre, tinha contado outra história. Tinha dito que o passeio era presente dela. Tinha anunciado para a família inteira que estava levando todo mundo para a capital do Rio de Janeiro para relaxar. Meus pais ficaram encantados, vibraram, se emocionaram e agradeceram a ela, e apenas a ela, pelo suposto presente. Eu fiquei quieta, como sempre ficava, porque era mais fácil, né? Era mais tranquilo aceitar o papel da filha que faz tudo, mas não precisa ser reconhecida. Eu me acostumei a ser invisível, a ser a forte, a ser a que aguenta, a que resolve. Mas naquele dia, naquele aeroporto, com o rosto ardendo e o olhar de julgamento de tanta gente desconhecida me atravessando, algo dentro de mim começou a tremer. E não era tristeza, não era revolta, não era nem raiva, era cansaço. Um cansaço profundo, acumulado por anos. E foi ali, entre o cheiro de café, vozes apressadas e olhares curiosos, que eu percebi uma verdade muito simples, mas que eu nunca tinha tido coragem de admitir. Se eu continuasse repetindo aquele papel, eu ia perder a mim mesma. Mas aquele minuto silencioso logo após o tapa, tudo o que consegui fazer foi respirar. Inspirei fundo, tentando segurar as lágrimas que pesavam nas pálpebras, 3 segundos de ar preso no peito, depois soltei devagar. Eu preciso de 1 minuto, murmurei. Meu pai revirou os olhos, como se eu estivesse dramatizando. Não some, o embarque é daqui a pouco. Ele resmungou como se eu fosse a irresponsável da família. Laís deu outro soluço exagerado, enfiada no colo da minha mãe. E eu comecei a caminhar, tentando me afastar do centro do furacão que minha família criava desde que eu era praticamente criança. Caminhei como quem tenta esvaziar a cabeça, como quem tenta se segurar num lugar interno onde o chão não balança. Encostei perto das máquinas de refrigerante e fechei os olhos. O rosto ainda ardia, mas não o bastante para doer mais do que tudo que veio antes. Anos de carregar coisas que não eram minhas. Anos de ouvir: Larissa dá conta, Larissa resolve,
Larissa paga, Larissa entende, Larissa não reclama. Abri os olhos devagar, e foi ali que outra coisa aconteceu, uma coisa que mudou tudo. Algo dentro de mim clicou. Porque se Laís achava que podia me humilhar em público, se meus pais achavam que podiam me culpar sem nem pensar, se todos eles acreditavam que eu estaria sempre ali, pagando as contas, segurando a barra, mantendo a paz, talvez tivesse na hora de mostrar para eles que não era assim, que não seria mais. E a partir desse clique, dessa faísca que acendeu sozinha, uma decisão começou a nascer. Uma decisão que deixaria a minha família inteira completamente paralisada, perdida e sem saída. A parede fria atrás de mim parecia aliviar um pouco o calor que subia pelo meu rosto, e enquanto o barulho distante das pessoas passando ia e vinha como ondas, uma única certeza crescia dentro de mim. Não dava mais para continuar vivendo daquele jeito. Eu respirei fundo mais uma vez e senti minhas mãos tremendo. Engraçado. Eu sempre fui aquela que segurava tudo com firmeza, que não demonstrava fraqueza, que engolia o choro para que ninguém percebesse o quanto eu doía. Mas ali, naquele canto escondido do aeroporto do Rio, pela primeira vez eu não estava tentando ser forte, eu estava tentando ser verdadeira comigo mesma. Abri o celular, quase por impulso, e então vi as confirmações da viagem, o pacote inteiro, hotel, transporte, passeios, tudo no meu nome. Tudo pago por mim. Eu olhei aquelas telas e, de repente, me deu vontade de rir. Não de felicidade, claro, mas daquele riso que vem quando a gente percebe que passou tempo demais aceitando migalhas, achando que aquilo era um normal. Eu só pensava, por que eu deixei isso durar tantos anos? A resposta era simples: hábito e medo. Medo de confrontar, medo de decepcionar, medo de finalmente dizer, chega. Mas naquele instante o medo estava quieto, bem quieto, como se tivesse cansado também. Olhei para o corredor movimentado à minha frente. Laís devia estar lá ainda, fazendo cena, contando sua versão para minha mãe e meu pai, transformando tudo em outra história dramática que a colocava como vítima. Eu cresci assistindo isso. Ela chorava e meus pais corriam. Eu me machucava e eles me mandavam ser madura. Era um ciclo, e como todo ciclo, um dia ele precisa quebrar. Meu celular vibrou, uma notificação da companhia aérea lembrando sobre o embarque. E foi então que a ideia surgiu. Simples, lógica, libertadora. Eu paguei tudo. Logo, eu podia desfazer tudo. E isso não era vingança, era limite. Era o que eu devia ter feito anos atrás, quando eu paguei a festa de aniversário da Laís e ela agradeceu aos meus pais. Ou quando eu coassinei o apartamento dela e ela foi contar no Instagram que conseguiu tudo sozinha. Ou quando eu emprestei R$ 5.000 para ela comprar um anel de noivado que nem durou 3 meses. Ou quando ela dizia para os meus pais que eu era controladora, só porque eu ajudava nas finanças para ninguém ficar devendo. Eu deveria ter percebido antes. Mas, como dizem, antes tarde do que nunca. Com o dedo ainda trêmulo, abri o aplicativo da companhia aérea. Eu já estava com o código da reserva. Tudo o que precisava fazer era tentar. E tentei. Cliquei em alterar reserva. O sistema carregou. E então apareceu a lista de passageiros. Larissa, Laís, Joana, Pedro. Meus pais, minha irmã e eu. Todos juntos, como sempre. Eu pagando tudo, como sempre. Eu carregando o peso, como sempre. Mas esse como sempre estava prestes a acabar. Toquei no ícone de atendimento. A chamada iniciou e meu coração deu um salto quando eu ouvi a voz calma da atendente. Olá, meu nome é Ariane. Como posso ajudar? Fechei os olhos por um instante. Aquela era a linha divisória. Antes daquele momento e depois dele. Oi, Ariane, eu gostaria de cancelar 3 passagens. Falei tentando manter a voz firme. Houve um silêncio curto, daqueles que dizem, você tem certeza? E então, certo, senhora, pode confirmar quantas passagens deseja manter?
apenas a minha. Respondi sem hesitar. Ariane confirmou o nome na reserva. Eu senti um peso inteiro sair dos meus ombros quando ela disse: "Tudo bem, senhora. Como as passagens foram compradas no seu cartão, qualquer crédito de cancelamento retornará para sua conta." "Perfeito", respondi, quase conseguindo respirar sem dor pela primeira vez em muito tempo. Ela pediu 1 minuto enquanto processava tudo. A música de espera tocou nos meus fones, aquela melodia suave que contrasta com o caos emocional que a gente carrega por dentro. Eu fiquei ali, olhando para o chão de porcelanato claro, vendo os reflexos das pessoas passando, como se eu estivesse vendo um filme da vida real, um filme onde finalmente eu não era só figurante. Quando a Ariane voltou à linha, ela disse: "Prontinho, senhora, as outras 3 passagens foram canceladas." Eu fechei os olhos de novo, respirei e sorri. Não de deboche, não de raiva, mas de alívio. A partir desse momento, minha família estava sem viagem. E não tinha nada que eles pudessem fazer. Nenhuma mentira da Laís mudaria isso. Nenhuma bronca do meu pai mudaria isso. Nenhum drama da minha mãe pediria isso de volta. Eu finalmente tinha colocado um limite. E não era só sobre a viagem, era sobre tudo. E enquanto guardava o celular na bolsa, sentia a sensação mais estranha, uma mistura de liberdade com leveza. Mas isso era só o começo, porque agora vinha a parte mais difícil, a parte em que eu precisaria encarar eles e revelar que a Laís nunca pagou nada, que todas aquelas palavras bonitas dela não passavam de teatro, e que eu, justamente eu, que sempre fui tratada como problema, era a única responsável por tudo desde o início. Quando comecei a caminhar de volta para o portão de embarque, o coração batia tão forte que parecia acompanhar o ritmo dos anúncios do aeroporto. E no fundo, bem no fundo, eu sabia, nada seria como antes. Voltar para o portão de embarque parecia uma caminhada infinita. Cada passo ecoava como se eu estivesse cruzando uma fronteira invisível, saindo da versão de mim que aceitava tudo calada e entrando numa versão que finalmente dizia não. Minha respiração estava firme, mas meu coração batia rápido, quase antecipando o momento em que minha família perceberia o que eu tinha feito. Quando virei o corredor e avistei o espaço onde eles estavam sentados, parecia que eu estava assistindo uma cena em câmera lenta. Laís mexendo no celular com aquele ar de quem adora atenção, minha mãe ainda limpando as lágrimas falsas dela, e meu pai lendo algo no tablet, como se nada tivesse acontecido, como se o tapa que Laís me deu minutos antes fosse um detalhe irrelevante. Eles estavam tranquilos, como se eu fosse o problema já resolvido, como se eu fosse alguma peça solta que atrapalhava o sistema perfeito deles. Mal sabiam eles. Cheguei perto o suficiente para que me notassem. Minha mãe foi a primeira a levantar a cabeça. "Larissa, graças a Deus!" ela exclamou. Mas não era alívio por mim. Era preocupação com o embarque. "A gente precisa para a fila." "Não precisa", respondi. Meu pai franziu a testa. "Como assim não precisa? O embarque é agora." Eu olhei os 3, um por um, deixando o silêncio pesar entre nós. Laís finalmente ergueu o rosto, irritada, como se a minha existência fosse inconveniente. "O que agora, Larissa?" ela bufou, já se armando para mais drama. Eu tirei o celular da bolsa, desbloqueei a tela e virei para eles. "Vocês não vão embarcar." O silêncio que caiu foi tão absoluto que parecia que o tempo parou ali, como se até o barulho do aeroporto tivesse congelado. Minha mãe piscou devagar. "Como assim?" "Eu cancelei as passagens de vocês." Falei, sem elevar a voz, sem tremor, sem hesitação. Laís soltou um riso incrédulo, alto, quase histérico. "Ah, claro, Larissa, para de brincar. Vai, fala sério." Eu dei 2 passos à frente e deixei a tela do celular bem na frente dela. "Eu tô falando sério." Ela pegou o celular da minha mão, olhando a tela como se as letras estivessem em outro idioma. Não, isso não é real. Você não fez isso. Você não fez." A voz dela foi ficando aguda, desesperada.
Meu pai levantou, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Larissa, pelo amor de Deus, o que você fez? O que eu precisei fazer. Ele avançou um passo para perto de mim como se tentasse me intimidar. Você cancelou uma viagem inteira! Como você pôde? Eu o encarei, firme. Eu paguei a viagem inteira. Eles congelaram. Minha mãe cobriu a boca, chocada. Do que você está falando? Eu respirei fundo, me preparando para derramar uma verdade que eles nunca quiseram ouvir. Quem comprou as passagens fui eu. Quem reservou o hotel fui eu. Quem pagou o carro, os passeios e tudo mais fui eu. Não foi a Laís. Laís deu um pulo com os olhos arregalados. Larissa, você é louca? Por que está inventando isso agora? Eu não estou inventando nada, respondi, tirando da pasta do celular todas as confirmações, notas fiscais, e-mails e extratos. Tá tudo aqui. Minha mãe olhou para Laís, procurando uma explicação. Laís, é verdade? Laís empalideceu. Era como ver uma máscara derreter ao sol. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhuma mentira vinha. Não havia saída. Apenas silêncio. Meu pai pegou o telefone, furioso, discou rapidamente para a companhia aérea. Isso é um absurdo! Quero falar com o atendente agora! Ele gritou. O agente do outro lado da linha conferiu a reserva, explicou calmamente que as 3 passagens tinham sido canceladas e que só a de Larissa permanecia ativa. O rosto do meu pai desmoronou. A expressão dele misturava incredulidade com vergonha. Algo que ele nunca experimentava. Ele desligou o telefone com um tapa na perna da cadeira. Como você faz isso com a sua família, Larissa? Ele explodiu. Não fui eu que fiz. Eu respondi. Foram vocês. Minha mãe deu um passo em minha direção, os olhos marejados. Filha, a gente pode resolver, a gente conversa, a gente dá um jeito. Não dou mais jeitinho. Interrompi. Calma. Eu passei a vida dando jeitinho para vocês. Laís tentou se aproximar, a voz trêmula. Larissa, eu errei, mas você não precisava fazer tudo isso. É só... A gente compra outras passagens. Com qual dinheiro, Laís? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Com aquele que você vive dizendo que tem, mas que nunca aparece? Ela baixou a cabeça. Pela primeira vez, ela parecia pequena. Não porque eu a diminuí, mas porque ela finalmente estava sendo vista sem os excessos, sem o teatro, sem o brilho falso. O alto-falante anunciou o início do embarque. O meu embarque. Senti meu coração bater mais forte. Era agora. Era a primeira vez que eu escolhia a mim mesma. A primeira vez que eu não ficava para resolver, para acalmar, para organizar. Meu pai, então, num último gesto desesperado, disse: Se você entrar nesse avião, não volte para nós. A frase caiu como um peso entre nós. Se fosse 1 ano atrás, talvez eu teria desabado. Talvez eu teria pedido desculpas por algo que eu nem fiz. Talvez eu teria aberto mão da minha paz para manter a minha família unida. Mas agora eu enxergava tudo com clareza cristalina. Eu sorri de lado, triste, mas consciente. Pai, vocês é que me perderam faz tempo. E caminhei. Não olhei para trás, não hesitei. O scanner de embarque apitou, o som mais libertador da minha vida. A comissária me olhou com gentileza. Tenha uma boa viagem. Obrigada, respondi, sentindo meu peito aliviar. Eu vou ter sim. E tive. Mas essa parte ainda vai chegar. O corredor estreito do avião parecia mais iluminado do que o normal quando eu entrei. Talvez fosse só o reflexo do alívio, ou talvez fosse a primeira vez em anos que eu realmente respirava sem sentir que carregava o peso de alguém nas costas. Quando encontrei meu assento, janela, poltrona confortável, espaço para as pernas, a sensação foi quase surreal. Era como se eu tivesse entrado num universo onde, finalmente,
Eu não era responsável por apagar incêndios emocionais alheios. Sentei devagar, coloquei a bolsa no colo e deixei meus ombros caírem. Lá fora, pela pequena janela oval, eu podia ver meu pai discutindo com a funcionária do portão, minha mãe chorando e Laís andando de um lado para o outro desesperada. Mas pela primeira vez, eu não senti culpa. Eu senti libertação. O avião começou a fechar as portas. A comissária passou conferindo os cintos de segurança, e eu ajeitei o meu enquanto o barulho do fechamento da aeronave abafava os sons lá fora. Um segundo antes da porta ser totalmente lacrada, eu enxerguei Laís correndo até o vidro, olhos arregalados, como se a urgência dela pudesse reverter o irreversível. Mas não podia. Ela finalmente estava enfrentando as consequências de anos de escolhas egoístas. E eu finalmente estava enfrentando a vida sem ser a sombra de ninguém. Quando o avião começou a se mover, meu coração disparou de um jeito bom, um jeito novo. Ao invés de medo, eu senti expectativa. Ao invés de tensão, eu senti paz. Ao invés de insegurança, eu senti um vazio confortável, como se eu tivesse limpado um quarto que estava entulhado havia muito tempo. O avião ganhou velocidade. O chão começou a se afastar e, quando percebi, o rio estava ficando pequeno lá embaixo. As luzes, as pessoas, os problemas, tudo parecendo menor do que realmente era. Talvez porque, naquele momento, eu finalmente ocupava o espaço que sempre deveria ter sido meu. Assim que estabilizamos no ar, fechei os olhos e apoiei a cabeça no encosto. Eu precisava daquele silêncio. Não o silêncio tenso de antes, mas o silêncio que a gente escolhe quando deixa de carregar um fardo que nunca foi seu. Não demorou muito para a comissária aparecer com o carrinho. "Aceita água ou suco?" ela perguntou, sorrindo. "Água, por favor", respondi. Era uma pergunta simples, mas fazia tanto tempo que eu não recebia nada sem que fosse por responsabilidade, por necessidade, por obrigação. Aquela garrafinha de água parecia quase simbólica, um gesto de cuidado, ainda que pequeno, direcionado a mim. Bebi devagar, olhando pela janela. A cidade continuava perdendo tamanho até virar só um desenho distante. Pensei na minha família. Pensei no tapa. Pensei na humilhação. Pensei em todos os anos em que eu deixei de existir para ser ferramenta de conveniência emocional de outras pessoas. E percebi algo que doeu, mas libertou. Eu me abandonei para não ser abandonada por eles. E mesmo assim, eles nunca me escolheram de verdade. Apoiei a mão sobre o peito, sentindo a respiração estável, e pela primeira vez, eu me escolhi. A viagem até o destino passou mais rápido do que eu imaginava, talvez porque eu estivesse absorvendo cada segundo com gratidão, talvez porque eu estivesse vivendo uma experiência inédita, a de estar sozinha e feliz com isso. Quando o avião pousou, eu senti o impacto suave nas rodas, como um aviso: "Bem-vinda a uma nova fase." Desci da aeronave com calma, peguei minha mala e segui pela esteira rolante. A brisa quente do destino me abraçou assim que saí para o lado de fora. O ar tinha cheiro de sal, de calor úmido, de liberdade. Andei devagar até o carro alugado, bem menor do que o SUV espaçoso que meu pai exigiu antes. Era simples, mas era meu. O hotel era lindo, não no sentido luxuoso, embora fosse bonito, mas na sensação de leveza que transmitia. Janelas grandes, luz natural, vista para o mar. Ao abrir a porta do quarto, senti aquele cheiro de ambiente novo, limpo, pronto para ser vivido. Coloquei minha mala no chão, tirei os sapatos e fui direto para a varanda. O vento bagunçou meu cabelo, o som das ondas preencheu meus ouvidos e eu encostei as mãos na grade, sentindo uma paz que eu não sabia que existia. Meu rosto ainda tinha um pouco da marca do tapa, mas curiosamente não doía mais. O lugar onde Laís me acertou já não queimava. O que doía agora era a lembrança, mas mesmo essa dor começava a perder força.
Durante os primeiros dias, eu fiz exatamente o que sempre tive vontade de fazer, mas nunca fiz porque vivia ocupada carregando alguém. Caminhei sozinha pela praia, comi em restaurantes sem pressa, fiz trilhas, conheci lugares novos, fiquei sentada olhando o mar por longos minutos sem ser interrompida, sem ser pressionada, sem precisar apaziguar brigas. Eu me senti viva. Meu celular tocou algumas vezes. Na primeira manhã, foram 9 chamadas perdidas da minha mãe. Depois, dezenas de mensagens da Laís, algumas chorando, outras me culpando, outras implorando. Meu pai mandou áudios longos, cheios de raiva, e depois silenciou. Eu desliguei as notificações, não por vingança, mas por saúde. Um dos dias, enquanto eu tomava café olhando o mar, recebi uma ligação que não ignorei. A recepção do meu prédio. Dona Larissa, recebeu uma carta aqui. Parece ser importante. Eu pedi que guardassem e continuei a minha viagem, mas no fundo eu já sabia. Eles tinham percebido o estrago emocional que causaram. No último dia da viagem, voltei para o hotel, tomei um banho demorado e sentei na cama com a mala aberta, arrumando as roupas. A sensação era clara. Eu cheguei nessa viagem como uma mulher esgotada e estava voltando como uma mulher inteira. Eu não sabia o que me esperava quando chegasse de volta ao Rio, não sabia se meus pais iam me procurar, se Laís ia tentar reparar, se meu pai ia sustentar o orgulho dele. Eu não sabia, e pela primeira vez, isso não me assustava. Eu queria apenas viver. E isso já era muito. Larissa, é verdade o que você disse. Sempre cobramos demais de você. Sempre colocamos peso nas suas costas que não pertenciam a você. Sempre pedimos que fosse forte, quando na verdade éramos nós que deveríamos ter sido. Eu levei a mão ao rosto e fechei os olhos por um segundo. Não chorei, mas senti aquela vontade mansa de liberar algo que ficou guardado por anos. A sua irmã, Laís, ela tem seus defeitos, suas imaturidades, seus erros, muitos deles. Mas nós também a infantilizamos demais. Sempre tentamos protegê-la das consequências e isso fez dela quem ela é hoje. Foi a primeira vez que vi minha mãe reconhecendo esse padrão. Quando você cancelou as passagens, sentimos raiva. Mas depois, quando tudo passou, percebemos que ninguém mais poderia ter nos dado esse choque de realidade além de você. Parei. Respirei fundo. Continuei. Nós nunca tínhamos pensado no quanto você fazia, no quanto você se sacrificava, no quanto você se anulava para manter tudo funcionando. E não percebemos que isso estava te machucando profundamente. Meu peito subia e descia devagar, como se a carta tivesse afrouxando nós que eu nem sabia que existiam. Queremos te pedir perdão, pelo tapa que você levou e que ninguém defendeu, pelo julgamento rápido, pela falta de apoio, pelos anos de silêncio nosso quando deveríamos ter levantado a voz por você. Fechei os olhos. Eu queria sentir raiva, queria sentir vingança. Mas o que eu senti foi descanso. Como se eu tivesse ouvindo algo que demorou a vida inteira para ser dito. Continuei. Esperamos que você possa nos perdoar. Não agora, não rápido, mas quando estiver pronta. E se decidir não perdoar, entendemos. O que queremos é que você viva sua vida, livre do peso que nunca deveria ter carregado. Engoli seco. A carta não era perfeita, mas era honesta. Quanto a Laís, ela está arrependida, pelo tapa, pela mentira e pelo que fez você passar. Ela nos pediu para escrever isso porque não teve coragem de escrever sozinha. Essa parte me pegou. Não porque eu acreditasse que Laís havia mudado de forma milagrosa em poucos dias,
mas porque pela primeira vez ela estava, mesmo que levemente, sendo responsabilizada. Continuei até o final. Nós te amamos. Fizemos errado por muito tempo, mas estamos dispostos a aprender. Se você quiser conversarmos, estamos aqui. Se quiser distância, respeitaremos. A decisão agora é sua. Com amor, mamãe e papai. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei sobre o sofá ao meu lado. Eu fiquei ali, olhando para o nada por uns minutos, sentindo as palavras ainda percorrendo minha cabeça. A história inteira, do tapa até a viagem sozinha, parecia agora um ciclo que finalmente tinha sido quebrado. Eu não sabia ainda o que faria. Não sabia se responderia, não sabia se perdoaria, não sabia se tentaria reconstruir algo. Mas pela primeira vez, eu sabia que a escolha era minha, e não imposta pelo medo ou pelo costume. Eu senti algo dentro de mim que há anos não sentia. Paz. Mas o ciclo ainda não estava totalmente fechado. A parte mais importante, a conclusão, viria a seguir. Equilibrado, saudável, mas a decisão seria minha, e só minha. Algumas semanas depois, numa tarde calma de domingo, olhando a luz do sol entrar pela janela, eu finalmente entendi a lição maior daquela história. A paz nunca esteve na viagem. A paz nunca esteve no perdão deles. A paz sempre esteve em mim. Mas eu nunca tinha me permitido sentir. E naquele instante, com o coração leve e a cabeça tranquila, eu sorri. Porque aquela versão de mim, a Larissa que se levantou no aeroporto e disse chega, era a mulher que eu sempre tive medo de ser, a mulher que escolhe a si mesma. E no fundo, essa foi a maior viagem de todas. Quando a gente olha para trás, percebe que não são os grandes gestos que nos fazem renascer. São as pequenas escolhas de coragem que acumulamos em silêncio. No meu caso, a coragem foi simplesmente não aceitar o peso que colocavam sobre mim. Aprendi que nenhum drama familiar desaparece sozinho. Ele só se transforma quando a gente finalmente enfrenta a verdade e coloca limites claros. Se você já viveu algo parecido, saiba, você não está só. Muitas vezes a força que falta não está no mundo, está dentro da gente, esperando ser liberada. E quando você aprende a se escolher, tudo muda, tudo ganha um novo significado. Se quiser acompanhar outras histórias intensas como essa, com emoções reais e transformações profundas, tem mais conteúdo te esperando. É só continuar assistindo. Tem sempre uma nova jornada que pode tocar seu coração.